E aí, você é grato o suficiente? Olá, minha consagrada, meu consagrado, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, você se acha uma pessoa grata o suficiente? Certamente que sim. Uma das piores coisas que existem no mundo é a gente presenciar situações onde as pessoas estão demonstrando ingratidão ou conviver perto de pessoas que só sabem reclamar, não é mesmo? Cara, parece que isso suga as nossas energias. Bom, durante essa semana nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é gratidão, como sermos pessoas gratas. Eu tenho uma fala aqui do filósofo Spinoza e ele define gratidão como o seguinte: o agradecimento, a gratidão, é o desejo ou empenho de amor pelo qual nos esforçamos por fazer o bem a quem nos igual de afeto e amor nos faz bem também. Então nós entendemos com esse texto de que gratidão, para a visão desse filósofo, desse teólogo importante, é uma resposta adequada que o ser humano dá a um ato oferecido a ele. De fato, isso faz muito sentido, porque gratidão vem da palavra do latim caris. E caris significa graça, significa oferta, significa dádiva. Aquilo que você recebe mesmo sem merecer. Então, quando nós entendemos que gratidão vem de caris, graça, dádiva, nós entendemos realmente que ser agradecido é muito mais do que devolver materialmente aquilo que nos fazem. É um estado de espírito. Gratidão, portanto, é um sentimento. Tomás de Aquino, um outro filósofo, teólogo muito importante também da Idade Média, ele diz o seguinte sobre os níveis de gratidão. Ele fala que existe o primeiro nível, e esse primeiro nível é que o homem reconhece o benefício por ele recebido. O segundo nível consiste no louvor, na ação de graças, quando você, além de reconhecer a oferta de graça, a sua dádiva recebida, você louva a pessoa que te ofereceu por essa oferta, não é mesmo? O terceiro nível consiste em prestar algum tipo de retribuição, é aquela gratificação, não é mesmo? Esse camarada diz que existem 3 níveis de gratidão. E quando nós seguimos esses níveis, realmente nos tornamos uma pessoa grata. Temos um comportamento grato. Quando eu vejo todos esses conceitos a respeito de gratidão, eu me lembro de uma história que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, quando Jesus ele se encontra com 10 leprosos. Essa é uma história muito intrigante, interessante também, porque Jesus ele não apenas se encontra com leprosos. Esses leprosos eram pessoas que viviam fora da sociedade. Você sabe que naquela época a lepra era considerada a pior doença que alguém poderia obter. Pessoas que eram diagnosticadas com lepra, elas eram automaticamente separadas da sua família, separadas das pessoas que ela ama, separadas da sociedade, separadas da sua cidade. Isso mesmo. Elas viviam fora dos muros da cidade, um lugar preparado somente para leprosos. E pasmem, se o camarada fosse rei, e se ele fosse diagnosticado com lepra, ele também era mandado embora da cidade, separado de todo mundo que ele amava. Daí você começa a entender quão difícil era lidar com a lepra nos tempos de Jesus. Realmente as pessoas se sentiam rejeitadas, afastadas, apartadas de tudo aquilo que ele gostava e amava. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Jesus se encontra com esse grupo de 10 leprosos. A lepra, nos tempos de Jesus, não havia cura, não havia algo que o leproso poderia fazer por ele mesmo para sair daquela situação. Na maioria das vezes ele se conformava, vivia resignado, porque ele sabia que partes do seu corpo começariam a apodrecer e isso o levaria à morte. Ele entendia que ele não podia fazer nada por ele mesmo. Só que nesse episódio em particular, esses 10 leprosos, eles vão até Jesus em busca de cura. É interessante, porque eles sabiam que não poderiam fazer nada por eles mesmos, mas que Jesus podia transformar a sua vida. E eles vão até Jesus e Jesus diz assim, olha, entendi a sua situação, vou ajudar a vocês. Vão até os sacerdotes.
que será que Jesus fala para eles irem até os sacerdotes? Porque era o sacerdote que retirava essas pessoas da sociedade, mas em algum caso miraculoso, onde a pessoa fosse curada da lepra, era também o sacerdote que dava o aval para aquela pessoa voltar para a sociedade. Então Jesus diz para aqueles homens irem até os sacerdotes para mostrar que eles estavam de fato curados. E durante o caminho que eles estavam indo, eles foram curados. Perceberam que estavam livres da lepra, mas eles continuaram o seu trajeto. Apenas uma pessoa voltou para agradecer a Jesus pelo seu feito, pela sua graça oferecida. E aqui o evangelista Lucas diz que essa pessoa que voltou não era qualquer um outro, senão um samaritano. Os judeus eles não gostavam nem um pouco dos samaritanos, eles evitavam em todos os casos qualquer contato com o samaritano. Agora você coloca aqui um samaritano leproso, alguém que era totalmente rejeitado por um judeu. Mas é esse samaritano leproso, curado, que volta até Jesus. Então Jesus diz assim, mas não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Não teve nenhum outro que quis voltar, senão esse samaritano. E aí ele olha para aquele homem e diz assim, filho, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Fica pensando aí na felicidade que aquele homem não sentiu ao ouvir que não somente seus problemas físicos, sociais, emocionais haviam sido resolvidos quando ele foi curado pela lepra. Não somente esses problemas, mas também o pior problema de todo ser humano, que é o pecado. Aquele homem teve a sua vida restaurada na sociedade, seus sentimentos, suas emoções restauradas, sua família talvez tenham aceitado de volta, teve a sua felicidade restaurada, mas ele teve a sua vida espiritual restaurada também. Isso porque ele foi grato, isso porque ele voltou para Jesus. Sabe, quando nós somos pessoas não gratas, quando somos pessoas que só sabem reclamar, nós corremos um sério risco de limitar as bênçãos de Deus na nossa vida. E eu tenho certeza que assim como eu, você também quer ser abençoado. Sabe, o primeiro passo que você pode dar em direção a esse caminho, ser uma pessoa grata. Tamo junto.